eu queria saber de vocês o que vem a ser esse perdão. Então, tá todo mundo me ouvindo? Então, é um tema bem instigante, né? Essa questão do perdão, porque o perdão, ele pode ser visto como uma síntese. E assim, a gente olha para essa questão do perdão como algo muito voltado a uma questão mental. A gente procura entender com a mente, mas o perdão, na verdade, é algo que precisa ser experimentado por todos nós, né? Então, para responder a pergunta do que vem a ser o perdão, primeiro a gente precisa olhar para aquilo que não é o perdão. Então, assim, o perdão, ele não está relacionado a algo que eu posso ganhar. Então, sempre que tem alguma coisa assim que eu coloco como um ganho, eu vou perdoar para que a pessoa não se sinta mal. Eu vou perdoar porque senão eu vou ficar com peso aqui, né, e não precisa dessa situação. Eu vou perdoar porque, vamos seguir em frente aqui, vamos colocar embaixo do tapete, tá tudo certo, né? Então, sempre que tem uma questão assim voltada a algum ganho, eu vou fazer para eu me sentir melhor, né? Então, isso não é o perdão. Então, o que vem a ser esse perdão? O perdão, se a gente olhar nessa questão da raiz da palavra, e hoje a gente está fazendo muito isso de olhar na raiz das coisas, né? A gente vai estudando, então, essa etimologia para entender um pouco melhor. O perdão, ele vem do latim e ele é o perdonare, né? E nessa composição dessa palavra, a gente vai ver que o ele está relacionado a algo que é total e completo, e o donare, ele está relacionado a uma questão de doar, de oferecer, de entrega. Então, literalmente, o perdão, o que ele quer dizer? Ele quer dizer dar completamente. Esse dar, ele está atrelado a uma questão de entregar. E completamente é algo que não é dividido, então aqui a gente vê essa questão da dualidade, né? Algo que não é dividido. E é algo que é completo, que não falta nada, totalidade, integridade. E aí, vocês devem conhecer um personagem histórico que trouxe algo muito prático para a nossa vida, que é Jesus, que é alguém que se doou completamente, né? E aí, ele mostrou de forma prática, se entregando na cruz para se unir ao Pai. E aí a gente começa a entender algo que está relacionado. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Falamos de Jesus, mas vamos voltar um pouquinho. Quando a gente vê sempre na Bíblia relacionado ao Antigo Testamento, a gente vê que o perdão sempre está relacionado a um sacrifício, né? E a gente vê assim muito relacionado a uma questão do sacrifício dos animais, né? A gente vê que tinha que fazer uma purificação desses animais, então eles eram queimados e isso subia como uma oferta ao Senhor. E aí os pecados eles eram expiados, né? As pessoas se limpavam dos pecados. E aí Jesus veio e disse: não, chega de sacrifícios fora, agora é dentro. Então, o que acontece agora? Tem um convite para a gente sacrificar esses animais dentro. Então, hoje a gente falou da roda de Sansara, né? Então, a gente falou que esses animais estão dentro de nós, né? Que esses reinos estão dentro de nós. Então, da gente olhar para essa questão desses animais que precisam ser purificados, ou seja, eles precisam ser compreendidos para serem entregues como um sacrifício. Então, dessa forma, a gente consegue entender o perdão como essa entrega para se tornar total, né? Então, como é que a gente faz essa entrega? Compreendendo, né? Unindo, parando de fazer essa divisão para que se torne total. Então, quando se torna total, de fato, a gente tem o perdão. Em resumo, então, a gente pode olhar para o perdão como essa limpeza, essa remissão dos pecados, mas para eu me limpar, eu preciso compreender. E aí sim, eu vou poder entregar isso como oferta para me purificar. Excelente. Até eu complementando aqui um pouco, mas ficou totalmente completa aí. Por mais que o grupo não seja, como diz o Murilo, né? O último, mas não menos importante. Mas nós perdoamos eles, né? Claro. Sim.
É interessante porque a questão do perdão, ela vem muito na questão também de muitas outras coisas, assim como o amor, que o amor é o próprio perdão, que é esse próprio Cristo, né? Então, tem muita gente que fala, eu dou o meu amor para todo mundo, mas eu não sou amado. Então, aí que está o erro, o perdão da mesma forma, porque você não pode doar nada de que você não tem. Então, se você não se ama, você não tem como fazer essa questão de amar alguém, porque você não tem amor. E da mesma forma, esse perdão. O Cristo Jesus ensinou de uma forma muito clara que deixa esses animais internamente, esotericamente, a gente vê numa linguagem contemporânea, que são os nossos defeitos, que eram feitos em sacrifícios, e começou a ficar de uma forma, dentro da questão do dogma e da religião, algo externo. Mas quando a gente pega esses animais internamente, e aí eu agora me torno esse cordeiro imaculado, que vou tirando essas máculas, e eu me dou por inteiro. Dá para você trazer até a questão que me veio em meditações, que ele remete ao termo, né, que o sufixo per, que você falou por completo, aonde vai ao per Adam, é o primeiro, é o resgatar tudo até Adão, novamente. Então aí a gente entende, né, essa questão do que vem a ser esse perdão, muito bem colocado, né, mas só para dar mais uma pincelada referente a esse tema. E aí, então, a gente entrando em todo esse contexto aí que vocês trouxeram, né? Queria que vocês falassem um pouquinho do porquê perdoar. Então, vamos lá. Por que perdoar, né? A gente vem falando muito dessa questão de fazer esse retorno, né, ao Pai, né? De fazer esse caminho de volta. Então, muito bem foi trazido já na primeira palestra pelo Lincoln essa questão dessa sequência, né, que vai se desdobrando. Então, a gente precisa, para fazer esse retorno, né, porque perdoar é a pergunta, enfim. Então, para fazer esse retorno ao Pai, eu preciso voltar a esse ponto zero, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas falhas, nos tornar conscientes delas, né, para adquirir essa experiência. Então, a gente precisa perdoar para fazer esse caminho de volta mesmo. Então, eu preciso sintetizar, eu preciso sacrificar, né, esses meus defeitos. E aí isso traz muito essa questão dessa parábola do filho pródigo, né? Que ele precisa fazer todo esse processo de se lançar no mundo para aprender, para se conectar, para aprender sobre essa materialidade e depois voltar para casa. Mas ele só consegue fazer esse retorno através desse perdão, dessa compreensão, né? Então, quando ele está lá, quando esse filho pródigo vai para o mundo, então, e ele começa a gastar esse capital que ele recebe do pai, né? Olhemos nós saindo do Éden, esse filho pródigo, né? Indo em busca, então, desses prazeres, né? Dessa vida hedonista, e no fim acaba ficando sem nada, se entregando a essa materialidade, querendo, desejando, né? Não sei se todos conhecem essa parábola da Bíblia, mas chega um momento em que esse filho ele tem o desejo, então, de se alimentar da comida dos porcos para quem ele estava trabalhando, né? Se alimentar dessa materialidade, entrar de cabeça naquilo, e aí ele percebe, ele se dá conta. Então, é nesse momento que acontece o arrependimento, né? Então, ele faz esse retorno, ele percebe lá na casa do meu pai, até os empregados, né? Eles podem comer as melhores comidas. Então, eu vou voltar para casa, eu vou pedir perdão para o pai e vou fazer esse retorno, né? Então, ele quer se colocar a serviço do pai. Ele não volta assim com, não, eu sou o filho, né? Ele vai ter que me aceitar. Não, ele faz, então, esse processo do arrependimento para fazer esse retorno. Então, por que perdoar? Justamente para a gente se limpar, para a gente perceber, né? Aprender a ser como o pai e fazer esse retorno, mas de uma forma consciente. Eu só completar, né? Ficou muito rico a resposta já, mas completando e pegando o que você trouxe, que me chamou a atenção até de tudo que foi passado aqui, porque a questão da ancestralidade, por que perdoar? Para a gente resgatar toda a ancestralidade,
é uma forma. A outra questão, para sair dessa roda do samsara, que foi assinado esse contrato doloroso, mas que tem bastante conhecimento, para a gente fazer essa questão do retorno, né, lá no protocosmo, a gente fazer essa união novamente, então, fazendo todo esse retorno, e aí se tornando esse próprio amor que é a lei, que foi trazido também aí o tema, né? Então esse é o motivo do perdão, para voltar a esse princípio, mas aí juntando todas as partes que a gente foi distribuindo, porque cada vez que a gente desprende uma partícula crística, a gente vai se derivando, e a hora de fazer a integração para se tornar esse ser íntegro, a gente vai ter que coletar tudo de novo. E esse é o motivo do porquê, para que a gente se torne inteiros, né? Esse é o princípio fundamental do porquê perdoar. E só complementando mais uma questão, até a gente pode olhar, a gente sai desse Éden, né, para se tornar Deus, e a gente só se torna Deus quando a gente consegue olhar da mesma forma que Deus, conhecendo o bem e o mal, né? E aí, até vocês podem olhar assim para nós mesmos em relação aos nossos pais, que tem muitas coisas que acontecem assim, quando a gente é jovem, principalmente, né? Os pais vêm e falam pra gente, não faz isso porque assim, assim, assim. Você, não, nada a ver isso daí, né? E aí você vai lá e faz. Por quê? Você precisa ter a experiência. Porque se alguém chega e fala assim pra você, não faz, é que nem lá no Éden, né? Não coma do fruto proibido, né? Não, beleza, não vamos comer. Agora foi. Né? Então a gente precisa passar por essas experiências para perceber e ver como que é o que Deus vê, né? Então quando a gente se torna mais velho, a gente vai pegando assim, agora eu entendo minha mãe, por que ela dizia aquilo. Então é dessa mesma forma que vai acontecendo. Achei interessante que a Mayara trouxe ali de pedir perdão para o pai, né, para voltar. E como a gente já viu aqui, né, que foi falado nos outros grupos também, que dentro de nós está esse pai, né? Então aí a gente volta para dentro, volta e olha para todo esses 2 cromossomos etéricos ali que nós temos e voltamos. Aí a gente olha para tudo que a gente já criou e faz esse resgate, né? E qual que é a dificuldade em perdoar? Adivinha? As resistências, né? Então, assim, a gente poderia descrever diversos motivos, né? Por que é tão difícil de perdoar? Mas a gente, observando a nós mesmos, a gente vai se dando conta de como a gente é apegado a essa autoimagem, dessa questão de que a gente tem uma dificuldade de olhar para aquilo que nos fere. E eu acho interessante, nesse caso, a gente olhar da seguinte forma. Imagina a seguinte cena, você está andando na rua e de repente você dá aquela resbalada do nada, assim, não tem nada no chão. E qual que é a tua primeira reação? Você olha em volta para ver se ninguém olhou, né? Se ninguém está rindo, é a vergonha, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar as nossas falhas. Por que será? Porque se a gente começa a olhar para essas falhas, para esses defeitos, para esses pecados, então o ego vai precisar deixar de existir para que a gente seja. Então o ego não quer morrer. E essa é a dificuldade de perdoar. A gente quer continuar existindo, né? Só que para eu ser, o ego precisa morrer. Exato, é bem interessante, né? Porque não sei se todos aqui têm algo a perdoar, né? Às vezes não. Mas enfim, a questão do perdão, a dificuldade que eu também vejo, é a questão porque você não está perdoando ninguém. É porque é você mesmo, né? Enquanto você está achando que preciso perdoar o Bruno, preciso perdoar o Horacides. Se eu estou colocando lá essa dificuldade, porque eu estou olhando lá no espelho, como foi até citado pelo Lincoln. Mas quando eu vejo que todos esses aqui são eu mesmo voltando para mim, nessa ancestralidade, nesse loop constante dessa roda do samsara, fazendo com que as leis atuem sobre nós, da maneira que ela vem, olhos vendados, a retina, mas consciência sempre clara e aberta, a dificuldade está em aceitar que tudo isso é minha culpa, que tudo isso fui eu que causei.
Aí a gente começa realmente a ver que esse mundo, ele é uma escola. E essa escola, a gente vai ter a formação quando a gente começar realmente a pegar essas lições e aprender. Porque se a gente ficar nessa questão de apontar o dedo, tem mais 3 para mim aqui, então a gente sabe onde que está. A gravidade que foi falado ali, ela puxa para um ponto só. E essa gravidade está aqui no centro. Tudo acontece a partir daqui. Enquanto eu estou olhando para o mundo e julgando o mundo, esse mundo é o meu, ainda que não tenha um governo. Quando o meu mundo tiver um governo, esse meu mundo for governado por uma consciência e não um ego que fica brigando pelos tronos, aí cessam as guerras e começa o resgate de fazer com que todas essas partes retornem a integrar esse nosso Cristo, que é o amor, a lei, e é Ele que leva nós ao Pai. Não existe outro caminho a não ser pelo Filho para se chegar ao Pai. Eu vou pegar 2 pontos aqui só. Primeiro da palestra, né, do Lincoln sobre ancestralidade e relacionando o micro e o macro. Né? E também a questão lá que foi trazida do celular, né, do medo de roubarem. E aí vem essa questão do perdoar, né? E se roubarem, tá aí uma oportunidade para você já começar a praticar o perdão. Por quê? Porque o micro é igual ao macro. E quem roubou é você mesmo. Então, aí você já olha essa parte e já começa a fazer essa prática também, né? Perfeito, Murilo. É bem isso até que a gente estava conversando ali, com o Marcelo colocou um ponto bem importante, que a gente vai olhando isso e sabendo que esse retorno ele vem a nós, né? Que claro que é difícil com um nível de dificuldade, porque aí que está a dificuldade da gente começar a olhar o mundo com consciência. Porque se a gente olha pela questão da mente, a mente sempre tem 2 lados na moeda. Quando eu olho para o lado de cá, está tudo claro, mas a moeda vira para o outro lado, mudou tudo. E o encontro dessas 2 partes que dá essa síntese, que é essa própria questão do perdão, onde você recolhe. Então aí que está a dificuldade, porque é difícil realmente quando a gente cai no erro do infrator do pensamento, que é os nossos agregados que a gente criou, todos eles estão defendendo, todos eles, o seu campo e o seu meio de vida. Como cada um de nós aqui, cada um aqui é um pensamento desse mundo. Cada um aqui tem uma questão, uma condição, uma família, mas no final de tudo, isso tudo ele vai ser uma ilusão que vai ser recolhido e o que realmente importa é a semente. E essa semente que foi plantada pelo sol, ela vai recolher o quê? Uma fagulha solar, aqueles que têm algo a oferecer. O que não tem é cortado e queimado. Então, essa é a dificuldade da gente entender isso. E com certeza aquele que entende, né, ajuda com um pouquinho que sabe o outro e assim vamos caminhando todos juntos. Sim. Eu lembrei até de um filme que acredito que alguém aqui já deve ter assistido, que é A Cabana. E lá nesse filme tem lá, né, todo um processo de perdão também que é bem profundo e que é bem interessante. Então, para quem não assistiu, até fica aí a indicação para tentar se aprofundar até um pouco mais e compreender toda essa questão do perdão. Claro, a gente já deu uma pincelada aqui, mas dá para a gente comentar um pouco mais. Quem ou o que perdoar? Então, você trouxe até a questão do celular ali mais uma vez, né? Então a gente tem que perdoar os bandidos, os ladrões, os mentirosos, quem machuca a gente, essas pessoas que fazem coisas erradas. Só que quem que faz essas coisas erradas, né? Quem que são esses culpados? Então são nossos pensamentos. Esses culpados estão dentro da gente, aqui e agora. Então eles carregam esse peso, e é esse peso que a gente tem que perdoar, para que a gente fique leve e possa seguir o nosso caminho mais tranquilamente, como a Mayara falou, né? Compreendendo todos eles. E eles, na verdade, são ladrões que roubam a nossa energia, a energia do nosso Cristo interno. Então, eles roubam, eles mentem,
e eles trocam por moedas. Exato, até bem colocado, né, Robson? Porque a questão, muitos falam do anticristo, né? Mas quem é o anticristo, né? Olhe para nós, toda vez que a gente troca o Cristo por prazeres mundanos, todos os prazeres aqui a gente sabe, e não vai ser tolo em negar, que temos prazeres, né? E a gente está trabalhando com todos os defeitos que temos e carregamos, que não são poucos, mas toda vez que a gente nega a questão para o Cristo, a gente doa para o ego, a gente está sendo anticristo, a gente está tirando a comida do Cristo, que deve nascer dentro de cada um, porque ele não vem de fora, e dessa vez vem de dentro, como dito. Essas fagulhas todas que a gente desprende, a gente está sendo anticristo, a gente está matando o Cristo para alimentar os nossos desejos, os nossos pensamentos e tudo mais por diante. Também colocado até pelo Robson essa questão para a gente entender, né, que está aqui novamente. Puxando lá um contexto bíblico, que Jesus, né, diz para Pedro perdoar 70 vezes 7, e ainda o mesmo erro. Por que isso? Então, eu escutava essa questão quando eu ia na missa, quando eu era mais novo, e meu padrasto deixou bem claro que é simbólico, né? Então, essa questão não é para ficar fazendo cálculo, né? Quanto dá 70 vezes 7. Então, essa questão da gente perdoar sempre perdoar. Sempre que alguém magoar a gente, perdoar. Entendendo por quê, né? Claro. Então, se for, claro, isso era num nível de compreensão mais baixo, vamos dizer assim. Então, entrando na gnose, né, nesse conhecimento maior, assim, que a gente vai aprendendo, a gente percebe que tem outros níveis dessa compreensão. Então, 70 vezes 7 dá 490, cabalisticamente a gente corta o zero, então ficam 49, que são os níveis do nosso subconsciente, né? Os 49 porões da mente, que a gente deve compreender. Então, nesse sentido, é que a gente deve compreender cada defeito, cada uma dessas questões. Dá para analisar também nessa questão dos 7 chakras, que cada um tem as 7 serpentes que vão ascendendo conforme a gente vai compreendendo também nossos defeitos. E também dá para cruzar 7 níveis de compreensão com cada um dos 7 pecados capitais também, né? Dessa forma, trazendo assim de uma forma mais teórica mesmo. Claro que todos eles dá para aprofundar, né? Então é como se fossem camadas, né? Tudo são camadas. Compreende um pouco, tira mais uma camada, olha mais profundo, até chegar lá na raiz para realmente eliminar. Exato. Opa, perdão. Pode. Perdoa. Perdão. Não, Ao vivo, hein? A questão ali dos 7, né, vezes 70 vezes 7, que dito a Pedro, né? E isso é bem interessante que você colocou, porque ele remete cabalisticamente a esses 49 níveis do nosso subconsciente. Então, a gente tem 49 camadas profundas, e dentro de cada camada dessa, a gente tem 7 níveis de entendimento, que a gente entra dentro de cada um dos 7 chakras, 7 igrejas que carregamos dentro. Então, enquanto a gente não conseguir adentrar do primeiro até a raiz, a gente não perdoa. Tem que eliminar até a causa, até a raiz, que aí entra nos 49 porões, para fazer essa limpeza completa, para daí sim ter o perdão. Caso contrário, não se tem o perdão, porque em uma camada dessa, ficando algum restício de mágoa, algum restício de incerteza ou de uma revanche que vai ter lá na frente, ficou em qualquer cantinho, ao menor piscar de olhos, isso vai ressurgir. Então isso é interessante, porque ele coloca de uma forma bem profunda, né, dentro dessa parábola colocada por Cristo Jesus, que é para remeter mesmo em um trabalho profundo, aonde você vai até a causa raiz e aí extinguir. Interessante que para isso a gente precisa compreender essa dinâmica micro, né? A gente precisa olhar para dentro para compreender como que é esse funcionamento, para aí a gente ir adentrando nesse perdão, na eliminação, né? Que em síntese, quando elimina, perdoa. E só complementando algo aqui, é interessante da gente observar que isso vai acontecendo todas as vezes que a gente compreende. Então, chega uma determinada situação,
a gente busca uma compreensão, né? Traz ali essa questão das leis, busca essa compreensão num determinado nível. Ok, compreendi. Aí essa situação se repete. Muda a cena, muda os personagens, mas a mesma situação. Aí o que vai acontecer? Preciso trazer a compreensão novamente. E assim a gente vai aprofundando e, através disso, a gente vai acessando esses níveis de consciência, né? E como colocar em prática o ato de perdoar? Então, essa é uma bela questão, né? Porque tudo na teoria é muito simples, muito bonito, e a gente pode falar aqui como que vai fazer isso na prática, porém só cada um praticando mesmo, né? Então, não tem muito para onde correr. Uma forma que eu trago, assim, que eu percebo que me ajuda muito é que cada vez que eu me incomodo com uma situação que vem de fora, que alguém me traz, eu busco compreender aonde eu faço aquele mesmo defeito que está me incomodando, né? Então, a gente usando isso em casa, né, é muito fácil de perceber, no dia a dia ali a gente pensa que está tudo bem e não vai mais ter problema, quando menos espera vai lá e estou julgando ela de novo, já estou reclamando, já estou na minha cabeça, assim. Então, eu começo a trazer uma lembrança de, tá, peraí, mas aonde que eu faço a mesma coisa? Ou onde que eu colaboro para essa coisa que ela fez que está me incomodando? Então, na prática, isso é o que tem mais me ajudado a parar de julgar. E eu percebo uma melhora gradativa nessa questão, né? Tem momentos que eu não consigo lidar muito bem com alguma coisa ainda, e aí vou ter que ir trabalhando depois. Tem coisas que já começa a vir um incômodo ali e eu já consigo sintetizar. Então, é bem gradativo mesmo, e é esse o caminho. E é buscando essa compreensão todas as vezes que acontece, né? Para que a gente vá praticando. A gente, como é que coloca na prática? Praticando, né? Trazendo todo esse conhecimento que foi colocado aqui hoje de uma forma que a gente use isso no nosso dia a dia, né? E sempre trazendo para dentro. Exato, e até a questão que traz outras chaves lá do início da gnose, que a gente vem fazendo o estudo, que a prática está na autoobservação já. Você começou a se autoobservar, porque não adianta eu querer olhar o perdão, o julgamento, mas eu não consigo nem me autoobservar, nem se observar. Agora, se eu já tenho uma observação, que é o meio externo, já comecei a olhar e não tropeçar aqui fora. Aí, quando eu tenho uma autoobservação, que é observar dentro o que está ocorrendo, nos pensamentos, nas atitudes, tudo que eu estou fazendo, essa é a primeira prática para a gente começar a entender. Aí eu parar de julgar, para depois coletar todos os julgamentos que eu já fiz, né, que eles estão esperando para ser colhidos. E aí eles vão voltando. E aí a dificuldade e tal, mas a prática é você acolher, como até eu citei quando a gente estava ali, abraçar o porco-espinho e dizer, ai que gostoso, né? Porque você vai ter que pegar novamente isso e sentir, digerir, compreendendo ele. Eu estou sentindo o porco-espinho agora. Então, assim, dá para a gente atrelar até ao que o Lincoln trouxe na palestra hoje pela manhã, né? Desse caminho de retorno, dessas virtudes, né? Então, isso que o Sidney trouxe, né? Esse não julgar e tal. Aí a gente começa a perceber que o perdão, ele vem através dessa prática dos 3 fatores, né? Desse tripé, que tanto a gente cita, né? Que é a base, né? Exato, bem colocado, né? Porque o julgamento ele é tão automático que quando você menos espera, você está julgando até a si mesmo e a tudo que você vê. Então, quando você começa a se auto-observar, você vai vendo quanto tem. Não consigo dar conta, mas com os 3 fatores da revolução da consciência, aí você vai conseguindo ter um patamar, até um outro tema que a gente falou no congresso primeiro que teve, que é esse centro de gravidade permanente na consciência. Quando a gente conseguir subir sobre esse centro, aí você consegue estar inerte nessa neutralidade e fazendo agora a colheita dos campos que estão passando nesse dual. Mas quando você pensou, identificou-se, você já está girando com ele, então perde. Essa é a questão, né, da gente conseguir ter esse centro, e tendo esse centro aí começa a ficar mais fácil, digamos, o caminho. Pegando ali o que o Robson trouxe, de que é um processo gradativo, né, e que dá para perceber a mudança quando vai
vai acontecendo, quando vai praticando isso, aí vem uma questão: o que muda quando perdoo? Então, muda tudo, na verdade, porque quando você começa a fazer o perdão, você vai se soltando do cativeiro, como foi citado aqui, que Jesus falou: o cativeiro acabou. Que cativeiro, né? Ninguém consegue ver o cativeiro porque ele é mental. Então, através da mente, a gente vai reforçando essas grades. A gente, cada vez que pensa, julga, e a gente vai guardando mágoas, ressentimentos, traumas, isso tudo a gente vai fazendo um reforço dessas grades. Cada vez mais a gente vai se compreendendo de uma forma como se fosse indo para o inferno. Vai ficando tudo pesado dentro de você. Você não consegue dar conta disso. Até entrar numa depressão ou, enfim, tomar outros caminhos por não ter a capacidade de conseguir trabalhar consigo mesmo. Ao momento que você começa a fazer o perdão, que você vai, vamos colocar aqui, desfazendo esses nós dentro de você mesmo, soltando as mágoas, soltando a questão dos julgamentos, vai soltando tudo, isso vai se tornando leve e você fica livre. Aí então, a liberdade que tanto busca todo mundo fora, fazendo guerras por liberdade, expressão de liberdade, paz, ela está mais perto do que todo mundo imagina, está aqui dentro. Quando eu perdoo, eu começo a sentir isso. Eu começo a me sentir em paz, eu começo a sentir livre e feliz. Não confunda a felicidade com a alegria. A alegria o dinheiro compra, a felicidade é do real ser. E é isso que muda. Essa mudança que você vai sentindo quando você realmente perdoa. Mas não da boca para fora, não no modismo cotidiano, mas sim um trabalho realmente feito internamente. É profundo isso, porque comumente as pessoas perdoam, né? Mas esse perdão que é feito, se a gente olhar bem lá no fundo, ainda fica algo que está machucando, que tá pegando, né? Por mais que você perdoe, né? E aí vem uma questão aí muito importante de como saber quando eu perdoo realmente. Como saber se realmente eu perdoei aquilo. Então, aí é um trabalho já mais profundo, né? Até usa a autoanálise ali, o Aristides coloca até o caminho da autoanálise no livro, que traz justamente isso, né? E muitos até acreditam que não se pode se fazer uma autoanálise, mas a gente sabe que sim, porque a gente começa a fazer todo esse trabalho e aí você, com todo o resíduo, com todos os arquivos sobre você mesmo, você começa a analisar quem realmente é você no meio de tudo isso e extrair o que realmente importa e o que não importa. Então, como eu vou saber isso? Eu vou saber a partir do ponto que eu me deparo com as questões mentais aqui. Eu lembro de uma pessoa que me roubou, me traiu, me humilhou, e eu senti um pouquinho de uma queimação e não perdoei ainda. Eu senti alguma retração, eu entrei na história e não perdoei ainda. Qualquer questão de manifestação que se desdobre uma dualidade e não tenha um centro inerente neutro, não perdoa. O perdão, ele acontece quando você olha para o pior assassino que fez atrocidades e você sente o nada para ele, que é o próprio amor Cristo, que o nada e o tudo, como foi falado, é o mesmo princípio divino. Aí você está fora de identificação. E isso não é só com os seres que amamos, com a família, ou com os que nos cercam, com a pátria. É com todos os seres. Um momento de a gente olhar para qualquer questão do mundo inteiro, todas as notícias péssimas e ruins, e você não se identificar com nada, é que você não tem mais nada para perdoar. Mas qualquer coisa que você julgou, que você condenou, que você sentiu raiva, escolheu um lado, tem muita coisa ainda por perdoar. Da mesma forma que vem trazendo do macro até o micro, da mesma forma. Muitas coisas que eu achei que já tinha perdoado, isso aí para mim foi fichinha. Daqui a pouco eu, nos meus tico e teco, lembro de uma cena, me levam para o calabouço, me colocam e começam a me chicotear e eu começo a querer fazer um ato de ira, revolta. Eu vou me cobrar. Eu falo, mas quem que está falando isso?
é aquele que ainda não perdoou. A gente vai procurando nos calabouços desses 49 níveis, a gente acha todos esses assassinos, esses ladrões, eles estão todos escondidos nessas questões obscuras, aonde não se consegue ver o buraco negro citado. E é lá que está o alimento crístico. Quando a gente compreende e extrai de dentro dessa escuridão, essa luz enfrascada que movimenta e alimenta ele. Então é dessa forma que a gente vai conseguir entender que realmente ocorreu ou não ocorreu esse perdão. A gente pode relacionar, então, lá resgatando as leis, né? Como se livrar das leis. Quando a gente não reage mais, ou seja, quando a gente não pensa mais em relação àquela situação específica, ou quando a gente não julga mais aquela pessoa, ou né, aquela situação que me machucou, aí eu perdoei. A questão do pensar, a gente sabe que o não pensar é a melhor forma de pensar é não pensar, como citado pelo mestre Samael, que é o ponto que você começa a entrar num estado meditativo. Não só a meditação é um estado para você treinar o não pensar, então por isso que serve a meditação. Você conseguindo ficar sem pensar na meditação, você vai fazendo isso e extraindo para a tua vida toda. Só que não quer dizer que eu não pensei aqui e agora, não estou pensando, que eu não tenho todos os meus pensamentos já criados. Então quer dizer assim, eles estão todos eles dentro, ao ponto do que eu encontrei um desses lá ainda, esse ali precisa ser extraído e perdoado. Se doar por inteiro. Aí ele se doa por uma causa nobre. Como Cristo Jesus ensinou para se fazer aqui, ele trouxe o mapa, né? E todo mundo vê de seguir o mapa que ele deixou, segue quem fez o mapa. E isso é um erro. Então quando a gente olha o caminho que ele ensinou e começa a olhar esse caminho interno, ele vai se doando por uma causa nobre, assim como nós aqui vamos se doando para algo maior. É quando ele fala que agora eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E esses pecados, né, até porque a hóstia que é oferecida, ela é trazida como vítima. E essa vítima que é oferecida a todos aqueles que alimentam o Cristo através desses delitos, defeitos, que são o que a gente precisa efetuar. Todo dia, na verdade, a todo instante, né, extraindo e fazendo a degustação disso, e extraindo essas vítimas em prol de algo maior e verdadeiro e real, imanente, que não morre e que não repete ciclos, porque ele está indo no caminho até o protocosmo de volta, porque cada vez que você vai eliminando, vai perdoando, você vai tendo menos leis sobre você, até você se tornar a própria lei, como Cristo fez, ele se tornou a própria lei. E isso é que a gente deve fazer aqui. E interessante que daí essa questão, quando você faz isso, você vai ver que não vai esquecer o que fizeram. Não é que você esquece, porque um mestre que desceu aqui, fez todo o trabalho, ele não esquece do que ele passou aqui. Só ele não se identifica mais porque isso já está compreendido, já está sintetizado, mas ele consegue adentrar e ver todo esse livro acástico, só que não se identifica mais com nada. É nesse quesito. E interessante isso, que daí a gente consegue perceber também porque que na Bíblia tantas vezes é falado sobre o perdão, né? Como Cristo ele fala sobre isso, ele incentiva a gente a perdoar, ele fala para perdoar o próximo, os 70 vezes 7, né? De estar sempre buscando isso, porque é justamente dessa forma que vai nascendo esse amor e o Cristo em nós, né? Então, para ir se encaminhando para o final da apresentação, onde ocorre o verdadeiro perdão? Então, o verdadeiro perdão. Então, com tudo que foi trazido, com tudo que a gente adquiriu aqui, dá para fechar com chave de ouro todos os ensinamentos aqui, a gente vai ver que só tem um ponto e um lugar para que o perdão ocorra. E qual é esse? É no passado? É no futuro? Não, é no presente. É o único momento. É um presente, uma dádiva de Deus, é aqui e agora. É onde a gente consegue mudar o nosso passado, a gente consegue extrair tudo que se tem lá. Um futuro forjado que não existe, porque da maneira que eu pensei ou projetei um futuro, ele já deixa de ser futuro e se torna um passado. Tudo isso, ele se resume ao momento dado presente. É só aqui que a gente consegue extrair. É só aqui e dentro de nós, não tem outro lugar. O verdadeiro perdão ele não ocorre na nossa imaginação,
na nossa questão de divaguear através da nossa mente, ficar chorando e lamentando, não. É você pegar tudo isso com maturidade, não como criança mais que fica chorando pelos cantos, e começar a dar conta de tudo que você criou, trazendo para o presente momento, e nesse presente momento extraindo tudo que é dado. Como diz, o momento é o presente. Aí você extrai. Se vem uma coisa muito forte que você não consegue lidar agora, por falta de energia, você pode deixar para depois. Mas quando vem vindo as coisas que você já consegue extrair, vai fazendo o máximo possível. Então, momento presente e dentro de cada um de nós. Até antes de fechar, não sei se é fechar, tem um vídeo. Eu ia falar do Perdão. Então, só antes de abrir para Posso fazer eu estudei ciências exatas, tá? Então, eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial, mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então, é por isso que a gente tem o hipoclorito, você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem o permanganato, você tem o peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então, se você quer doar em grau máximo, perdoa. E assim encerramos e abrimos para perguntas.